Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia passar adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua santa palavra. Pedimos em nome de Jesus que essa noite o Espírito Santo, uma vez mais, fale aos nossos corações, trazendo-nos esperança, vida, trazendo restauração e trazendo os desafios, ó Pai, que precisamos enfrentar e assumir para termos uma vida de acordo com a Tua vontade. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando tudo parece perdido, é o tema da mensagem desta noite. Quando tudo parece perdido. Nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, dois dos discípulos de Jesus que estavam completamente desiludidos, estavam completamente decepcionados por tudo o que havia acontecido em Jerusalém naqueles dias. O verso 13 diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. É provável que eles fossem de lá. Eles estavam voltando para a sua antiga maneira de viver. Eles estavam voltando para a sua aldeia. Eles iriam retomar a sua vida de onde provavelmente eles haviam parado para seguir a Jesus. O texto diz que esses homens, quando Jesus ressurreto os acompanha e pergunta o que tinha acontecido, eles dizem que em Jerusalém, Jesus, que era um profeta poderoso em obras e palavras, tinha sido injustamente morto pelos religiosos judeus e pelo Império Romano, obviamente. Eles diziam que eles estavam expressando ali naquele momento toda a decepção que eles tinham, porque aqueles homens ali tinham depositado em Jesus a esperança que eles tinham de que o povo de Israel fosse liberto da dominação romana. O povo de Israel, o seu povo, naquela época, era uma colônia romana. Roma mandava no território de Israel. E quando eles caminharam com Jesus, quando eles andaram com Jesus, eles projetaram em Jesus não o Messias bíblico, mas o Messias que havia no coração deles.
eles alimentaram em relação a Jesus, que Jesus fosse um Messias político, aquele que iria levantar o seu exército, combater o exército de Roma e finalmente libertar o povo de Israel daquela opressão, do jugo dos romanos. Mas então, como nós sabemos, diz a Bíblia, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado e Jesus foi sepultado. E quando Jesus foi sepultado, foram sepultadas também as esperanças daqueles homens. Para eles, que estavam agora voltando para a sua aldeia, Emaús, tudo parecia perdido. Todos os seus sonhos de serem libertos da opressão de Roma, toda a expectativa que eles tinham em relação a Jesus como sendo um Messias político, os planos que eles tinham para quando Israel finalmente fosse liberto de Roma, tudo isso tinha ido por água abaixo quando Jesus foi crucificado e depois foi sepultado. Então nós temos aqui a imagem de dois homens voltando para casa extremamente decepcionados, com um sentimento de derrota em seus corações, desiludidos, completamente desiludidos da vida, pensando, tudo parece perdido, acabou-se, não há mais esperança, não há mais o que fazer, vamos continuar escravos de Roma, Deus sabe lá quanto tempo. Existem algumas situações em nossas vidas em que nós nos deparamos como esses homens aqui, com sentimentos iguais a desses homens aqui. Situações em nossas vidas que nos pegam muitas vezes de surpresa, ou decepções que nos abalam de tal forma que a gente começa a pensar que tudo parece perdido. Talvez uma pessoa que nos decepciona, talvez uma tribulação que nós enfrentamos, podem trazer para nós sentimentos parecidos com esses sentimentos que esses homens estavam experimentando nesse momento. Não sei se você já viveu alguma situação assim, em que você olhou para um lado e para o outro, em que você observou as possibilidades e você chegou à conclusão, tudo está perdido, não há mais o que fazer, não há mais esperança, não há mais solução para mim. Mas quando nós olhamos para essa história, nós aprendemos que essa frase não pode ser aplicada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. E essa frase, tudo parece perdido, tem que ser retirada também de nossas vidas. Eu convido então os irmãos a olharmos juntos para esse texto e aprendermos que mesmo quando tudo parece perdido, a última palavra é sempre de Deus. A última palavra vem sempre dos céus. E Deus tem sempre uma solução, sempre uma porta aberta para os seus servos, para o seu povo. Ao olhar para esse texto, nós aprendemos em primeiro lugar que quando tudo parece perdido, nós temos dificuldades para enxergar o socorro que vem de Deus. Não é verdade? Quando nós estamos numa situação parecida com a desses homens, quando nós estamos pensando que não há mais nada a fazer, quando as tribulações se apresentam diante de nós com força tal que nos abalam, que nos deixam entristecidos, que nos deixam sem forças, nós temos dificuldades para enxergar o socorro que vem de Deus. Isso aconteceu com esses homens. Olhe comigo novamente no verso 13 até o verso 16. Veja na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, que dia? Era o domingo. Aliás, era o dia do domingo em que Jesus havia já ressuscitado, eles não conseguiam crer nisso. Em que as mulheres tinham voltado dizendo que o túmulo estava vazio. Naquele mesmo dia, eles estavam voltando para a sua casa, verso 13, para uma aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, a morte e o sepultamento de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Então veja só, eles estavam lá caminhando para Emaús, desiludidos da vida, pensando que tudo estava perdido, e quem é que se aproxima deles? Jesus se aproxima deles. O socorro de Deus, a resposta de Deus, a última palavra que sempre vem de Deus, se aproxima deles,
acompanha aqueles homens em sua caminhada desiludida de volta para Emaús. Verso 15, verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus os acompanhou, Deus estava respondendo à dor deles, à desilusão deles, mas a desilusão era tão grande que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus quem estava ao lado deles. Como é que pode? Aqueles homens haviam caminhado com Jesus, aqueles homens tinham visto Jesus, tinham convivido com Jesus, eles tinham ouvido a voz de Jesus, mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus quem os acompanhava naquele momento. E atribui-se isso à dor que eles estavam sentindo, à desilusão que eles estavam sentindo. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia. Nós temos outros exemplos de pessoas que não conseguiam enxergar a solução de Deus por causa do tamanho da tribulação que se apresentava diante delas. Em 2 Reis, no capítulo 6, diz a Bíblia que o exército da Síria cerca Samaria, cerca Israel. E era um grande exército. O povo de Israel não tinha chance contra os assírios. E Geazi, o servo do profeta Eliseu, antes do seu senhor, antes de Eliseu, viu o exército da Síria cercando a cidade de Samaria. Ele ficou desesperado. Como é que você ficaria numa situação dessa? Um grande exército vindo com todo o seu poder e capacidade contra uma cidade praticamente indefesa. Ele se desesperou. E ele falou então para o Eliseu: Eliseu, tem um grande exército aí fora, nós estamos perdidos. Tudo parece perdido. Mas quando tudo parecia perdido, Eliseu disse para Geazi: fique calmo. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o exército ao nosso favor do que o exército deles. Mas Geazi não conseguia ver. Ele só conseguia enxergar o exército inimigo. Ele só conseguia ver aquela grande tribulação na sua frente. Ele só conseguia enxergar que tudo estava perdido. Verso 17 do capítulo 6 de 2 Reis, diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E muitas vezes essa tem que ser a nossa oração. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar sair daqui. Abre os meus olhos, me faz enxergar o teu socorro, me faz enxergar o Senhor ao meu lado. Faz-me enxergar que eu não estou sozinho. Me faça enxergar que o teu poder é por mim, que o Senhor é por mim, que o Senhor não me abandona. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus havia mandado o seu exército. E o exército da Síria não era páreo para esse exército do Senhor. Carros e cavalos de fogo, enviados dos altos céus, para proteger o seu povo, porque Deus jamais nos abandona. Quando tudo parece perdido, a nossa tendência é não enxergar o socorro de Deus, mas Ele sempre está conosco. Veja outro exemplo agora no Novo Testamento. Mateus 14, Jesus tinha ido para o monte orar. Ele tinha recebido a triste notícia de que João Batista havia sido decapitado por Herodes. Ele disse: eu vou para o monte orar, e mandou os seus discípulos atravessarem o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como os irmãos preferirem. E ele se demora então lá no seu tempo de oração, e quando os discípulos estão atravessando, vem uma grande tempestade, tão forte, que estava a ponto de despedaçar o barco, de afundar o barco. E eles se desesperam, porque na sua própria força eles não tinham condições de sair daquela tempestade. Deus não abandona os seus, e Deus mandou o socorro. Alta madrugada,
veio Jesus ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas. O socorro de Deus se apresentava aos discípulos de Jesus, quando tudo parecia perdido. Mas veja o que aconteceu no verso 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Não conseguiam reconhecer o Senhor. Não conseguiram perceber que não era fantasma coisa nenhuma, era Jesus vindo ao seu encontro, trazendo socorro, trazendo o livramento. Eles preferiram acreditar nas lendas que haviam naquela região da Galileia. Na Galileia haviam lendas entre os pescadores, que dizia que alta madrugada, fantasmas apareciam, espíritos apareciam, monstros apareciam para atormentar os pescadores. Então eles pensaram: puxa, a situação já está ruim, a gente está em tempo de naufragar, e agora vem um fantasma, porque é sempre assim, quando a coisa está ruim, a gente sempre acha que vai piorar, não é? Sempre acha que vai piorar. Eles deixaram o medo tomar conta, o desespero tomar conta. Quando tudo parecia perdido, eles não conseguiram enxergar o socorro de Deus. Mas Deus sempre nos traz o socorro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você enfrentar as tempestades da vida, as desilusões da vida, as tristezas, as decepções, as dores, o choro, a lágrima, e quando a lágrima da dor e das tribulações turvar a sua vista, enxugue-as com a graça de Deus. Não deixe que as lágrimas das tribulações da vida te impeçam de ver Jesus andando com você, o Senhor vindo em teu socorro. Creia, Ele é contigo, Ele jamais te abandona. Creia, mesmo quando tudo parece perdido, a última palavra é sempre de Deus. A última palavra vem sempre dos céus. Quando tudo parece perdido, precisamos crer que Deus cumpre sua palavra. Sempre. Sempre cumpre a sua palavra. A conversa entre eles e Jesus continua à medida que a caminhada vai se desenrolando. E veja comigo novamente a partir do verso 23 até o 27. Eles estavam explicando para Jesus o que tinha acontecido. E eles estavam dizendo que as mulheres tinham ido ao sepulcro e não tinham encontrado o corpo de Jesus. Verso 23. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Interessante, né? As mulheres já tinham vindo dizer: Jesus ressuscitou. Os outros apóstolos tinham ido lá. Pedro foi um deles que foi lá no sepulcro e viu que Jesus tinha ressuscitado. E eles sabiam disso. Mesmo assim, eles achavam que tudo estava perdido. Eles não conseguiam crer na palavra do Senhor. E é isso mesmo que Jesus vai falar com eles. Veja só o verso 25. Ele disse, Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus estava dizendo para eles o que aconteceu com o Cristo era o que os profetas já haviam dito. O que aconteceu com Jesus era o que já tinha sido profetizado, tanto no Antigo Testamento, quanto pelo próprio Jesus. Veja o que diz a Bíblia em Salmo 16:10.
O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Temos aqui um salmo que profetiza, não a morte somente, mas a ressurreição do Messias. Então, no Antigo Testamento já haviam profecias que diziam: o Messias vai ser morto, o Messias vai ser sepultado, mas a morte não tem poder sobre ele. O Messias, o Cristo, vai ressuscitar. E Jesus já tinha explicado isso para estes homens. Mateus 16, 21 é só um dos textos que mostra Jesus falando sobre sua própria morte e ressurreição. Veja o que diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar, ensinar. Desde aquele momento, isso quer dizer que foram várias vezes. Jesus, por várias vezes, havia explicado, ensinado aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus já tinha explicado tudo. Os profetas já tinham falado, Jesus já tinha ensinado, a Bíblia já tinha dito, mas aqueles homens tinham dificuldade de crer no que a palavra de Deus nos diz. Quando tudo parece perdido, creia na palavra, creia no que diz a Bíblia, creia nas promessas de Deus, creia no que diz o Evangelho e creia que Deus cumpre as palavras que ele diz. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Se nós queremos conhecer algo de Deus, se queremos conhecer a mente, o seu coração, na medida em que ele se revelou a nós, nós devemos buscar a sua santa palavra. Então nós sofremos. Por que sofremos? A Bíblia nos explica. A Bíblia nos diz. Então nós sofremos. E se sofremos, sofremos sozinhos ou Deus está conosco? A Bíblia nos diz. Então nós temos que sofrer nessa vida, nós vamos passar por decepções. Mas Deus nos decepciona? A palavra de Deus nos diz. Deus nos abandona? A palavra de Deus ensina que não. Eu preciso crer nessa palavra. Então eu estou diante de situações em que eu nada posso fazer. A Bíblia me apresenta um Deus todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa. É o que diz Paulo aos Efésios no capítulo 3, verso 20. Que ele é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, por que diante das crises, das desilusões e decepções, eu não corro para a Bíblia? Então, por que diante das decepções da vida, quando tudo parece perdido, eu não acredito no que diz a palavra do Senhor? A Bíblia não diz que se eu orar, Deus me ouve. A Bíblia não diz que se eu colocar as minhas necessidades diante de Deus em oração, eu vencerei a ansiedade. Não diz isso. Filipenses 4, 6 e 7. A Bíblia nos diz que quando eu me coloco diante de Deus em oração, a paz dele enche meu coração. Não diz isso? Sim ou não? Então por que eu não creio nisso? Por que eu não me aproprio da verdade do Evangelho, do que diz a palavra de Deus? Por que eu deixo de crer que Deus cumpre as suas palavras? O grande problema desses homens é que lá no fundo eles não acreditavam no que as Escrituras diziam. E eles não acreditavam no que Jesus tinha ensinado. E muitas vezes as provas na vida, as tribulações na vida, são um meio que Deus usa para nos mostrar se de fato a gente crê nele, para nos provar se de fato a gente acredita nessa palavra, no que ela diz. Quando tudo parecer perdido, meu amado irmão, minha amada irmã, creia, Deus sempre cumpre a sua palavra. Se ele disse que nós passaremos aflições, mas temos bom ânimo porque ele venceu o mundo, então nós temos consolo nele.
Se Ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, ainda que a doença nos vença, ainda que os problemas venham a nos vencer, nós somos mais que vencedores, então nós somos mais que vencedores. Se a palavra diz que Ele jamais nos deixará, nunca nos abandonará, então nós podemos ficar tranquilos nisso, porque Deus cumpre a sua palavra. Não seja como esses 2 discípulos em Emaús, que andaram por tanto tempo com Jesus, mas tinham dificuldade de crer naquilo que a Escritura Sagrada havia revelado. E por fim, quando tudo parece perdido, a alegria do encontro com Cristo nos revigora, nos traz novo ânimo, nos traz alegria e nos move a compartilhar esse encontro que nós tivemos e continuamos tendo. Veja comigo do verso 30 ao verso 35, veja que maneira fantástica termina essa história. Verso 30 em diante. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então Jesus entra na casa, senta com eles à mesa e vai comer com eles. Já falei por várias vezes aqui que essa imagem do comer juntos denota amizade, denota intimidade, denota o encontro com Deus e o tipo de vida que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Lembra lá de Apocalipse 3:20? Qual é o convite de Jesus? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A intimidade, o relacionamento com Jesus. Quando tudo parece perdido, faz toda a diferença o nosso encontro com Deus. E eu não estou falando aqui do encontro, do dia em que você se converteu. Aliás, o nosso encontro com Deus não deve se resumir a esse dia. Nós devemos nos encontrar com Ele a todo tempo e em todo momento. Nós devemos buscar a sua presença em todo tempo em nossas vidas. E quando nós experimentamos esse encontro, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, o nosso coração se enche de alegria. Foi o que aconteceu com esses homens. Verso 32, veja só. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Para muitos de nós, querido, falta esse fogo no coração. Esse fogo que só vem com encontros reais, verdadeiros, constantes com Deus. Tem gente que vem para o culto, entra seco e sai vazio. Não consegue experimentar, não consegue sentir, não consegue perceber o Espírito Santo falando. As coisas lá fora, a sede, o cansaço, sei lá o que mais, é sempre mais forte em nossas vidas. E nos impede de sentir Deus falando conosco, sentir o Espírito Santo falando conosco. Nós precisamos dessas experiências. Há quem acuse os crentes históricos, como os batistas, de serem frios. E tem hora que eu tenho que concordar mesmo. Tem hora que eu tenho que concordar. Nós precisamos desse fogo no coração. E esse fogo não vem de outra maneira a não ser com a experiência com Deus, através de sua palavra, da experiência de culto, do louvor, da adoração. Eu tenho que chegar aqui e me imaginar no céu. Eu tenho que chegar aqui e ouvir a palavra e entender que é Deus falando comigo. E eu tenho que dar atenção a isso. É Deus quem está aqui. Veja a experiência de Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando foi que você viu o Senhor diante de você a última vez na sua vida cristã?
Quando foi que você sentiu pela última vez esse fogo no coração? O coração ardendo por Jesus, pela presença de Jesus, o desejo de abrir a boca em adoração, esteja afinado ou desafinado, de qualquer jeito eu adoro o Senhor. Quando foi que você sentiu esse desejo de levantar as mãos sem ninguém mandar? De dizer, glória ao teu nome, Senhor, sem precisar ninguém mandar, sem atender a comandos de alguém que está aqui no púlpito. Esse encontro inflamou o coração desses homens. Na hora que Jesus senta à mesa, parte o pão, é o momento da ceia, né? Parte o pão, eles percebem a presença de Jesus ali. E não tem outra. O que é que eles fazem? Verso 33. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, e diziam, é verdade, Jesus ressuscitou. Preciso experimentar o Jesus ressurreto, não somente aqui, mas aqui também. O Jesus ressurreto precisa fazer parte da minha vida, não só aqui. Sabe, realmente a Bíblia diz, o pastor pregou, Jesus ressuscitou. Mas e aqui? Que experiência que eu tenho com Ele? Quando eu tenho essa experiência com Ele, não tem outra. Dá vontade de compartilhar. Dá vontade de dizer para todo mundo, é verdade, Jesus vive. É verdade, Jesus vive. E eu digo isso porque eu experimentei o Jesus vivo na minha vida. É verdade, Jesus vive. Você precisa dele. Você precisa dessa vida que só Ele pode dar. Então os dois contaram, verso 35, o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eles compartilharam com outros a sua experiência com Deus. Quem tem encontro com Cristo, quem experimenta o fogo de Deus no seu coração, tem que compartilhar, não consegue ficar calado, não consegue ficar parado, acaba dizendo para os outros, Ele vive, Ele reina, Ele é de verdade, Ele é vivo, e Ele fez diferença na minha vida, e pode fazer diferença na sua vida também. Então, quando tudo parecer perdido, busque esse ardor do coração, busque a presença de Deus, busque esse encontro com Cristo, clame de joelhos, Senhor, enche-me do Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito tome conta, controle a minha vida. Senhor, eu sei bastante da Bíblia, eu conheço muito da Escritura, Senhor, eu escuto mensagens todo domingo na minha igreja, mas eu preciso também sentir, eu preciso experimentar, eu preciso, com os olhos da fé, eu preciso te ver, eu preciso do teu toque. Isso não tem como eu fazer por você, só você indo na presença de Deus. Isso não é transferível, não. Isso é individual, cada um de nós diante do Senhor. E quando isso acontece, quando a gente chora aos pés da cruz, lembra daquela música lá? Que chora aos pés da cruz, nós somos revigorados e sentimos essa vontade imensa de compartilhar o que Deus faz por nós. Quando tudo estiver perdido, peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Não deixe que a tribulação cegue você para impedi-lo de ver o socorro de Deus. Quando tudo estiver perdido, meu irmão, creia na palavra de Deus. Creia no que Ele diz na sua palavra. Creia que Ele cumpre a sua palavra. E quando tudo estiver perdido, busque a Deus. O encontro. Quando tudo parecer perdido, busque esse ardor do coração. Não é só quando tudo parecer perdido, não. Na verdade, a gente deve buscar o tempo todo. Mas se você passa por essa situação, ainda mais, busque
essa experiência que não pode ser transferida, que só você pode experimentar. E quando você experimentar, eu tenho certeza, você vai querer compartilhar isso com todo mundo. Bom seria se nós conseguíssemos conjugar o nosso conhecimento bíblico com esse ardor do coração, com essa chama do coração, que vem através de uma vida com Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto. Como foi bom estar com você nessa noite, adorando a Deus. A minha oração é que você não encerre seu culto aqui. Que a minha vida, que a sua vida seja um ato de adoração a Deus. Reflita em tudo que ouviu e viu e deixe que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tua santa palavra. Muito obrigado por tua presença aqui, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque quando tudo parece perdido, nós podemos crer que a última palavra é sempre do Senhor. Vem dos céus, da glória dos céus para o teu povo. Não deixe que as tribulações da vida, as decepções nos seguem e nos impeçam de ver o agir do Senhor em nosso favor. Meu Deus, que em meio às tribulações, quando tudo parecer perdido, que nós não deixemos de crer na tua santa palavra. Aquilo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. E que, ó Deus, nós possamos buscar a cada dia esse ardor do coração, através de um encontro contigo. Que a cada dia nós possamos buscar nos encontrar com o Senhor. Que esse encontro de hoje, ó Deus, não seja para nós suficiente para amanhã. Nós queremos mais amanhã. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais na terça, e na quarta, e na quinta-feira, e todos os dias da nossa vida. Quebra a pedra de gelo que possa habitar o nosso coração, ó Deus. Traz o teu fogo a nós. Traz esse ardor do coração que nós precisamos para continuarmos firmes diante das dificuldades da vida e continuarmos com alegria compartilhando o Evangelho de Jesus, compartilhando aquilo que o Senhor faz pelo teu povo. Abençoa o teu povo aqui, aqueles que sofrem, ó Deus. Derrama o teu bálsamo, ó Deus eterno, sobre suas vidas. Traz livramento, traz socorro ao teu povo, Deus eterno, em nome de Jesus. Nos dá uma semana de paz na tua presença. Livra-nos de todo mal, Senhor Deus. E que o teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus, o teu Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Faça mais uma oração agora silenciosamente. Ore ao Senhor, agradecendo por esse tempo em sua presença. Enquanto eu estarei indo à porta para cumprimentar cada um de vocês. Tenham todos uma semana de paz na presença do nosso Deus.